Bem, pessoal, mais uma aula. Nosso tema de hoje é a União Ibérica e o início do declínio do Império Colonial Português, certo? Então nós começamos o nosso episódio de hoje apresentando a história do rei Dom Sebastião, né? 1578, ele um rei impetuoso, jovem, querido pelo seu povo, tinha sido coroado com 3 anos de idade, tinha sido educado pelos jesuítas, tinha sido orientado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, muito bem preparado para ser rei e tal, impetuoso, gostava da guerra e tal. Em 1578, ele com 24 anos empreende uma viagem com uma tropa de 1.500 homens no sentido de combater os infiéis, combater os árabes no norte da África. E numa batalha, em agosto de 1578, ele desaparece no combate. A tropa portuguesa é derrotada e sofre uma derrota fragorosa e ele desaparece. Inclusive gera o mito de Dom Sebastião, que dura 300 anos, que o rei vai voltar e etc. e tal. Bem, aí é o seguinte, não tem sucessor. O sucessor de imediato é o cardeal Dom Henrique, que tinha mais de 70 anos, um senhor idoso e tal, não tinha saúde, só consegue ficar como rei 2 anos. E fica a nação portuguesa esperando a volta de Dom Sebastião. E nada dele voltar, tal. E aí é o seguinte, quando chega em 1580, o cardeal Dom Henrique morre, e ao falecer, ele não deixa sucessores, não tinha quem assumisse o trono. O parente mais próximo era o rei da Espanha, Filipe II, que tinha sido casada com uma filha de um dos reis de Portugal, e aí ele, viúvo dessa moça, tem o direito de assumir o trono. Então daí União Ibérica, né? Você lembra que a Península Ibérica você tem Portugal e Espanha. Então, ao assumir, já começam os problemas. Por quê? Porque é o seguinte, você se lembra que eu já disse aqui que a atividade da cana-de-açúcar, né, da produção de açúcar, que era muito rentável e tal, foi financiada pelos holandeses. E a Holanda tinha sido dominada pela Espanha e estava passando por uma guerra de independência. 1581 acaba ficando independente. E a primeira coisa que Filipe II faz é o quê? É impedir que os holandeses pudessem distribuir e refinar o açúcar português na Europa. Então os portugueses faziam o plantio e a produção do açúcar bruto e mandavam para a Europa, e lá essa parte que cabia aos holandeses era mais rentável e eles ganhavam muito dinheiro e tal. Então essa parceria foi extinta, essa parceria foi barrada, foi por terra. E aí o que é que acontece? Os holandeses ficaram muito chateados. E ao ficarem chateados, começaram a atacar os navios portugueses com açúcar, tal, a arquitetar planos, criam a Companhia das Índias Ocidentais, no sentido de fazer frente à questão do comércio aqui na região. Tal. Então, em 1624, uma esquadra holandesa invade Salvador, capital do Brasil. Né? Então, um conflito e tal, consegue vencer as forças portuguesas, e aí nós temos... ficam lá de 1624 até 1625. Em 1627, os holandeses voltam a invadir Salvador, tá certo? E fazem um saque geral, levam tudo e tal, novamente. 1630, eles conseguem o que? São expulsos em 1625 de Salvador, invadem Pernambuco, 1630, e Pernambuco era a joia da coroa, né? Naquele momento era o coração econômico da colônia aqui no Brasil, né? Então aí é o seguinte, eles vão tomar o que tinham de direito, o que tinham investido e tal. Então ficam de 1630 até 1654, ficam 24 anos à frente do poder, tá certo? Tem um destaque especial nesse período, a gestão de Maurício de Nassau, tá certo? Contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para fazer a gestão aqui, fica de 1637 a 1644 e consegue manter uma boa relação com os donos de engenho, consegue crédito para eles, perdoa dívidas, faz toda uma gestão, e aí nesse sentido consegue alavancar a produção e os holandeses ganham muito dinheiro.
Nessa gestão de Nassau, é importante a gente colocar aqui que tem a construção de Recife, né? Então fundaram a cidade de Recife. A questão, por exemplo, da gestão urbanística, com a vinda de artistas, com a vinda de biólogos, com a vinda de cientistas para pesquisar a fauna, a flora, fazer registro disso aqui, registro de paisagens, né? Então você tem todo um período de grandes avanços patrocinados por Nassau, né? No processo de conquista, né, dos holandeses aqui do Nordeste, tem a figura de Calabar, que era um português, que por ter conhecimento da região acabou se bandeando para o lado dos holandeses, permitindo que a conquista fosse facilitada. Então já era uma discussão no sentido de que Calabar foi traidor, não foi. Se nós tivéssemos, por exemplo, a colonização holandesa, teria sido de exploração, não teria sido de povoamento, não seria de colonização, então a gente teria uma condição melhor. Então a ética protestante, que a gente vai discutir depois um pouco mais na frente. Então uma série de questões aí. O certo é o seguinte, que em 1644 Maurício Nassau vai embora, e ao voltar a ser chamado, estava fazendo concessão demais para os donos de engenho aqui, e a Companhia das Índias Ocidentais não concordou e chama de volta. E aí é o seguinte, eles passaram a endurecer, a cobrar dívidas, a cobrar juros, a não liberar mais capital e tal, e começa a gerar um burburinho e tal. E aí nós vamos ter a questão da insurreição pernambucana, tá certo? Que acaba por desaguar na expulsão dos holandeses aqui em 1654 com a Batalha dos Guararapes, tá certo? Então aí inclusive fala-se que foi o primeiro movimento nativista, no sentido de que tem um sentimento de brasileiro, de brasilidade, né? Então tem destaque aí o Vieira, o Vidal de Negreiros, tá certo? Indígenas que se envolveram na luta, tal. Então você tem aí uma junção do português com gente que já tinha nascido aqui no Brasil, com indígenas e etc e tal, nesse processo aí. E aí você tem a Batalha dos Guararapes e essa vitória como um marco de um primeiro sinal de brasilidade, tá certo? Então eles conseguem expulsar os holandeses. E aí é importante a gente registrar, 1640 nós tivemos aí a restauração, 60 anos depois da coroa portuguesa, tá certo? Então começa a dinastia de Bragança, ela vai ocupar o trono e restaura, fica independente da Espanha, tá certo? Mas a consequência, o desdobramento que é importante a gente registrar sobre isso é exatamente o seguinte, o declínio do Império Português. Então na época, a partir de 1580, Portugal era o maior império colonial do mundo da época, tá certo? Tinha colônias na África, na América, na Ásia, tá certo? E aí com essa União Ibérica acabou sendo, vamos dizer assim, deixado de lado, não foi bem tratadas essas colônias pelos espanhóis, o que culminou com o afundamento, com o início do declínio do Império Português. Então mesmo a partir de 1640 restaurando, eles não conseguem avançar, né? Então começa a cometer desastres, que nós vamos tratar aqui depois, e isso leva para a perda da supremacia, né? Tá certo? Então o Império Português começa a dar sinais de fazer água e vai perder a hegemonia, por exemplo, para a Inglaterra, tá certo? E outros países que tomam a frente e eles perdem espaço. Importante a gente registrar que quando os holandeses foram expulsos, eles foram produzir açúcar na América Central, tá certo? Então eles foram, e também nesse período surge a questão da produção de açúcar de beterraba na Europa, na Alemanha, por exemplo. Então isso começa a desvalorizar o preço do açúcar brasileiro, e isso começa a, vamos dizer assim, declinar esse apogeu do ciclo de açúcar, né, que nós vamos detalhar mais adiante, começa a ter problema aí, tá certo? Então eu espero que você tenha entendido essa questão do prenúncio do fim do apogeu do Império Português, né, a questão da União Ibérica, né, os desdobramentos disso. Então sugiro que você leia o capítulo, né, faça os exercícios e a gente se vê na próxima, ok? Valeu? Curta aí, compartilha e ajuda o canal.